Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, dia 12 de abril, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Então, sexta-feira, estamos no tempo pascal, tempo de graça, tempo ainda de celebrarmos a ressurreição de Cristo, né? Cristo ressuscitou verdadeiramente no meio de nós, mas não deixamos de lembrar que sexta-feira é um dia de oração, um dia de intercessão. Nós vivemos na comunidade de modo particular, a cada dia nós marcamos, né, desde a quinta-feira como um tríduo, né, relembramos, atualizamos a quinta-feira como a quinta-feira santa, dia da unidade, a sexta-feira vivendo esse sacrifício, lembrando desse dia que Jesus se deu a cada um de nós, morreu por cada um de nós. Então a gente vive esse dia com uma grande, profunda oração e intercessão. Então se você hoje tem intenções no coração e quer deixar, né, para que a nossa comunidade reze, aproveita e escreve aí nos comentários, né, do vídeo, deixa a sua intenção, que você traz no coração, por quem você quer que nós rezamos hoje na Santa Missa, né, no finalzinho da tarde aqui na nossa paróquia São João Bosco, mas você pode confiar as suas intenções, porque hoje em toda a nossa comunidade se reúne a cada sexta-feira para rezarmos pelas intenções dos nossos padrinhos missionários, nossos amigos do Verbo, aqueles que são fiéis diariamente à nossa Lexio Divina. E eu quero agradecer a você que tem sido fiel ao longo desse ano, essa leitura orante da Palavra de Deus, né? Esse método que a Igreja nos oferece, nos apresenta e que nos convida a cada dia a estarmos em comunhão com a nossa Igreja, né? Rezando com a liturgia, né? Com as leituras que a Igreja vive no mundo inteiro. Então não deixe de ser fiel a essa meditação da Palavra, ainda que em algum momento talvez a Lexio Divina não esteja ali liberada, não vá ao ar, não deixe de viver essa Lexio Divina, de ser fiel, de a cada dia de tomar notas, de rezar, de entrar nessa contemplação e, sobretudo, de tomar boas resoluções para viver bem o nosso dia, né? De escolher qual é a palavra hoje da liturgia que eu vou deixar que fique ali trabalhando, né? Ruminando, transpassando o nosso coração como esse fogo devorador. Neste dia, a liturgia da palavra nos traz, na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com estes homens e deixai-os ir embora, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, na primeira leitura de hoje, a gente vê uma figura importante, né? Justamente um fariseu chamado Gamaliel, que vai ser um homem de grande discernimento. Primeiro, ele vai fazer toda uma retrospectiva, né? Uma leitura, uma memória de todos aqueles que anunciaram e que foram homens que arrastaram multidões, mas que depois morreram e as pessoas se debandaram. Mas o que chama a atenção nessa leitura de hoje é porque ele vai ter um grande discernimento que nós devemos também trazer para cada um de nós. Ele vai dizer exatamente assim, eu quero repetir. Quanto que está acontecendo, dou-vos um conselho. Não vos preocupei com estes homens e deixai-os embora. Porque se esse projeto é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los.
Para mim, essa foi a palavra de sabedoria. É de discernirmos e perguntarmos ao Senhor quando é que o projeto é de Deus ou o projeto é nosso, é de mãos humanas. Porque Ele mesmo vai dizer, quando o projeto não é de Deus, é feito por mãos humanas, quando o projeto é nosso, é a nossa vontade, é o nosso querer, ele cai por terra. Ele não vai até o fim. Ele se acaba, ele se debanda, como aconteceu com os homens. Mas ele vai dizer, se o projeto é de Deus, se a obra é de Deus, ninguém consegue eliminá-la. E é o discernimento para a gente saber quando é que a obra é de Deus, quando ela vai até o fim, quando ela permanece mesmo nas perseguições, mesmo na dificuldade, né? Quando a gente sabe que aquela graça ela é dada por Deus, ainda que tenha tribulações, dificuldades, perseguições, permanece firme. Então é um grande discernimento quando formos tomar grandes decisões em nossas vidas. Quando é que é a vontade de Deus, né? Ela permanece no nosso coração, ela permanece nos gestos, nos atos. Senão ela se esvaia, né? Escorre como a água, ela vai embora. E aí ele vai dizer exatamente, né, essa palavra de discernimento. E é interessante porque os apóstolos vão escutar. Claro que primeiro, né, vão açoitar os apóstolos, vão colocar na prisão, mas depois vão soltá-los. E eles vão se regozijar porque eles sofreram pelo nome de Jesus, mas não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Foram audaciosos, né, foram ousados. E é bonito de percebermos nessa leitura de hoje, a ousadia, né, desses apóstolos de continuar ensinando incessantemente, mas sobretudo o discernimento deste homem, né, fariseu, Gamaliel, que vai dizer, né, não se preocupe, o que é de Deus permanece, o que não é de Deus cai por terra. O salmo de hoje é o Salmo 26. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Então é bonito o salmo de hoje, porque o salmista vai dizer, né? Não há alegria melhor do que habitar no santuário do Senhor, do que morar na casa do Senhor. E é só isso que ele pede. Só peço uma coisa, habitar todo dia na casa do Senhor. Então, nós temos a graça de habitar na casa do Senhor, nós que somos consagrados missionários, mas nós somos convidados também a fazer da nossa casa essa morada, esse lugar para o Cristo habitar. Talvez você não é chamado a viver numa comunidade de vida, mas você é chamado a fazer com que Cristo habite dentro da vossa casa. Começando primeiro dentro do vosso coração, mas dentro da vossa família. A presença de Jesus dentro da nossa casa, da nossa família, muda tudo. Então, que o teu coração seja inflamado para que a presença de Deus seja constante e fiel. Depois o salmista ele vai lembrar que o Senhor, né, é essa luz e salvação para cada um de nós, e por isso nós não devemos ter medo, mas devemos confiar plenamente no Senhor e pedirmos a sua proteção sobre cada um de nós. E aí ele repete, né, só isso que eu peço ao Senhor é habitar na sua casa e saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Que tenhamos um coração que busca o Senhor incessantemente, que contempla diariamente através da sua Santa Eucaristia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar,
e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Então, o evangelho de hoje vai narrar, mais uma das graças, mais um dos milagres que Jesus vai realizar, diante ali dos discípulos que vão se questionar, porque tinha muita gente para comer, mas não tinha pão suficiente, eles não tinham nem dinheiro suficiente. Jesus que vai realizar esse milagre, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e que ainda vão não só realizar o milagre, mas como ainda vai fazer sobrar, tantos cestos de pães. Então a gente toca aqui no milagre do Senhor, mais uma vez, na sua abundância, o Senhor que deseja dar a cada um de nós de forma muito ampla. E depois a gente vê no finalzinho do evangelho de hoje que Jesus, percebendo que eles queriam proclamar como rei, ele vai mais uma vez se retirar sozinho novamente para o monte para rezar. Então o evangelho de hoje nos convida hoje a perceber que primeiro, o homem não vive somente de pão, mas sobretudo da palavra, que sai da boca de Deus, que é muito mais do que só o pão. O Senhor ali tinha uma graça da evangelização, de comunicar a conversão, o amor àquele povo. Então que tenhamos também esse coração ousado, audacioso de anunciar a palavra de Deus, de dar não só o pão material, mas o pão espiritual. Então que nessa sexta-feira, esse dia de oração e intercessão, intercedamos por todo o mundo que sofre, mas também pela nossa igreja e pelas intenções pessoais que cada um traz no coração. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.